bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos! Nós aqui outra vez. E hoje, gente, eu trouxe, na verdade, hoje é o mesmo dia que eu tava falando com a Michelle, tá? Porque esse aqui é o esposo da Michelle. Então eu quero apresentar pra vocês, o nosso podcast vai ser com o Daniel. Gente, o nome dele é Daniel Lima, mas não é meu marido. Ele é o marido da Michelle, mas é Daniel Lima, gente, não acredita? É Daniel Lima, não é? Daniel Lima. Então eu vou apresentar para vocês, hoje vai ser o Daniel Lima, corretor, pai de família, pastor e também que lidera casais, com certeza jovens também, né, Daniel? Jovens também. E a gente vai bater um papo aqui a respeito disso, então eu gostaria de apresentar o Daniel. Daniel, se apresente, por favor. Oi, gente. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Muito Sei a hora que bom. vocês vão estar assistindo, mas muito bom dia para vocês. Que Deus possa abençoar a casa de vocês, a família de vocês. Eu sou o Daniel Lima, né? Eu sou pai de família, corretor, pastor de igreja e para mim é um prazer muito grande estar aqui. Que Deus abençoe muito, né, essa oportunidade da gente poder falar com vocês e ministrar para as pessoas, né? Que esse é o intuito. Isso é maravilhoso. Daniel, é um prazer conhecer você e a sua esposa. A gente tava batendo um papo ali atrás, se deixasse, eu vou ficar até amanhã falando. Os bastidores é muito melhor, né? É verdade, é muito melhor. Daniel, a gente tem aqui esse podcast com a intenção de transformar, sendo transformado para transformar. E a gente percebe que você teve uma transformação e é por isso que hoje você está na caminhada aí buscando ajudar as outras pessoas a se transformarem também, né? Além da vida, né? Sim. E a corrente do bem, que eu falo que nunca tem fim. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória rumo ao pastorio. Como que foi essa sua história, essa sua eleição? O que você vivenciou? Você veio de uma família já de leito evangélico? Não? Conta um pouco para nós. Então, eu vim de uma família muito humilde mesmo. Eu não sou daqui, de Guarulhos, eu venho do Pernambuco e, inclusive, eu precisava restaurar essas minhas raízes. Eu fui lá agora há pouco, no final do ano de 24 para 25. Eu estava mais de 15 anos sem ir lá. Aí eu voltei lá agora, restaurei, né, as minhas raízes, revi minha família, isso é bom pra caramba. Então eu vim de um grupo muito humilde, né? O pessoal lá do Pernambuco, que a privação lá é muito maior do que aqui. Sim. Poxa, eu tomava banho de cuia lá aos meus 12, 13 anos, então foi toda a minha vida assim. Então Deus mudou realmente a minha vida, tanto, né, ministerialmente como na minha vida secular social. Então eu vi que Deus precisava me trazer para cá para mudar toda essa minha vida. Então eu vim de uma família, como eu disse aqui, muito humilde, né, lá do Pernambuco e, poxa, vindo dessa trajetória para onde Deus me colocou hoje, assim, até no ministério, você ver que Deus realmente ainda cumpre as suas promessas. Sim. Né? Que isso é bom a gente ressaltar, porque, poxa, quando eu paro para pensar de vir de uma família tão humilde, né, das raízes lá do Pernambuco, que, para quem sabe, conhece a minha história, a minha família é toda de raiz matriz africana, né? Sim. Então, tudo da minha família lá ainda frequentam candomblé, etc e tal, então eu saí desse meio. Então Deus me tirou de lá, ia com 12, 13 anos, vim para cá, para Guarulhos, e daqui Deus começou a me trazer para essa trajetória do mundo cristão evangélico. E lá é uma cultura mesmo, não é, Daniel? Falando sobre isso do candomblé, né? Porque o candomblé ou umbanda, para mim os dois são muito parecidos porque eu estudei um pouco sobre eles, mas parece ser bem, embora o candomblé traz a história, muita história, né? Que eu não sei se é verdade, mas pelo que eu li e estudei um pouco, o candomblé ele foi lançado por conta dos escravos que fugiam e deixavam as comidas para que os outros que fugiam comiam. Sim. Também. É isso mesmo. Eu falei isso esses dias, quem estava presente, eu não sei se a Gabi estava. A gente falou sobre, sabe aquela velha história de comer manga com leite? Sim. O pessoal fala, por que a gente não pode comer manga com leite? Isso é uma história que a gente nunca sabe. Sim. Né? Mas, poxa, antigamente os senhorios, né, os senhores inventavam essa história para que eles não comessem, né, poderiam comer a manga que estava lá já exposta para eles comerem, só que não poderiam usar o leite. Sim. Que o leite tinha muito valor, né, como tem até hoje, o valor da época. Então não pode comer a manga e o leite, porque senão vai estar dando prejuízo para a fazenda. Sim. Então isso é uma história que a gente, né, sabe, né, mas que vem de muito tempo e a gente escuta dos nossos, né, patriarcas, os avós, as avós, e fala que a gente não pode comer, que dá dor na barriga.
Mas não tem nada a ver. É uma coisa muito cultural, né? É cultura. É cultura. E a sua família era de uma família cultural que fazia isso. Jogava capoeira. Jogava capoeira, inclusive eu nos meus 11 anos brincava capoeira, dançava capoeira, né? Que fala que é dança. Então dançava capoeira lá no Pernambuco. E aí eu vi que, poxa, quando eu vim pra cá, Deus precisava me tirar daquele ciclo para me trazer totalmente coisas novas. Então aí eu não entendia, porque quando eu cheguei aqui ainda como muito novo, eu chorei demais, porque todos os meus amigos ficaram lá. Sim. E você conhecia? Era o meu vínculo desde quando eu nasci, eu morava lá e vim pra cá, pra Guarulhos, e eu vim com 12, 13 anos. Quando eu cheguei aqui, já fui direto pra escola, não conhecia ninguém. E hoje em dia não faz muito frio mais, né? Mas fazia muito frio. E meus dedos doendo, e poxa, tá muito frio. E aí eu lembrava dos meus amigos lá e chorei bastante quando eu tava aqui. Veio a família toda pra cá? Veio minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. E por que eles decidiram vir pra cá? Meu pai é pernambucano também, raiz, pedreiro, né? E para tentar uma vida melhor, que a gente não tinha uma vida, né, muito adequada lá, a gente veio para cá justamente nesse intuito dele mudar a nossa vida aqui, mudar o ramo da nossa família, o ramo financeiro e tudo. Porque, como a gente disse lá, era muito difícil, então a gente passava muitas privações, né? Graças a Deus nunca chegamos a passar fome, mas muitas privações de querer ter algo e não poder, e tomar banho de cuia, de água gelada, que lá é normal porque é calor, né? A gente voltou lá agora, final do ano, era só banho gelado, é quente demais. Mas, assim, querendo dizer que a gente saiu de lá para vir para cá, como todo nordestino vem, para tentar vencer na vida. Então, esse foi o intuito. Só que quando eu vim muito novo, eu não entendi nada disso. Eu não sabia nem como que pagava a conta de luz. Não sabia nem se pagava realmente a conta de água. Entendeu? Não tinha isso na minha consciência. Então, eu vim para cá no intuito de acompanhar meus pais. Para não ficar lá. E chegando aqui, Deus foi realmente me colocando nesse caminho. Aí você me perguntou se eu já tinha família evangélica. Da parte do meu pai, que é o meu avô, ele era pastor, só que a gente nunca foi muito próximo. Meu pai sempre morou perto da família da minha mãe. A gente tinha contato com a família mais da minha mãe, que já é de matriz africana. Então, candomblé, né? Então, tudo ali, a gente já estava, o pessoal já estava tudo junto. Aí, quando a gente veio para cá, Deus encontrou um meio, que a gente ficou muito sozinho, não era só a gente aqui, conhecia muita gente. Então, salvou minha mãe. Meu pai já era de berço, mas afastado desde os 22 anos. Passou 20 anos casado com a minha mãe e não voltou, né? Então, meu pai sempre afastado dos caminhos do Senhor. E Deus encontrou minha mãe. Deu um jeito de encontrar minha mãe. E aí eu comecei a acompanhar ela na igreja. Só que eu era aquela pessoa de 13 para 14 anos, não conhecia nada. Ia e não ia, e um dia estava lá, outro dia estava fazendo coisa errada. Isso é normal de adolescente. Sim. E aí teve um certo tempo que eu, acho que com uns 16 anos, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Nossa, você trabalhou na melhor escola de trabalho. Na melhor escola da vida. Eu tenho orgulho de falar que passei por lá. Gente, ali é a melhor escola que tem. Olha, eu falo pra todo mundo, quando eu vou lá de Japão SESC, eu já eu trabalhei aqui, meu. E eu fui o melhor funcionário daqui na época. Eu ganhei alguns prêmios lá de funcionário, né, que chamavam de All-Star. Ficou sua foto lá? Ficava a fotinha lá, bonitinho e tal. E aí eu volto, toda vez que eu volto no McDonald's, eu falo, eu trabalhei aqui porque pra mim foi a melhor escola. Sim. Então, poxa, graças a Deus, sempre fui muito inteligente, sempre fui muito levado, muito pra frente assim. E o McDonald's me deu esse pontapé inicial para começar a trabalhar, né? Para ter a disposição no ramo de trabalho. Sim. E aí eu comecei a ver que Deus já estava me treinando por esse caminho. Aí eu estava passando por certos problemas, né? Tipo, na juventude, não se encontrava, né? E aí foi quando eu começava a ir mais frequente para a igreja. Até certo dia que foi feito o convite, e aí eu aceitei Jesus ali naquele culto. Ah, que legal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Aí, mais ou menos, eu fiquei uns 2 anos no McDonald's, fui muito influenciado também. E aí eu acredito que com os 18 anos, foi isso mesmo. 18 anos eu saí do McDonald's. Eu saí direto para trabalhar numa empresa de perfume. Só que aí eu já não estava mais na igreja, aos 18 anos. E aí eu trabalhando nessa empresa de perfume, foi quando eu conheci a Michelle. E quando foi essa transição, o Gabi, dá um time aí.
Você fala para mim então que você aceitou Jesus quando você tinha 16. 16. E aí nessa transição você ficou esse tempo e depois você fala que você saiu. Isso. Já pra gente ir pegando a linhagem, tá? Você lembra por que você saiu? Olha, eu acho que na idade do auge dos 18 anos, eu estava querendo viver a vida, como acho que todo jovem quer viver. Então eu acredito que eu fiquei muito preso, sempre, né, dos 16 aos 18, por fazer as coisas só na igreja. E desde quando eu entrei na igreja eu me envolvi muito, que eu também não sou assim uma pessoa superficial, dizer eu estou ali só por estar. Não, Sim. quando eu estou eu mergulho de cabeça. Tudo que eu faço na vida, graças a Deus, eu mergulho de cabeça para eu ver as coisas andando, porque Sim. senão não tem sentido. Com certeza. Eu comecei a academia acho que voltei, né, para academia tem coisa de uns 4 meses, e desde lá eu já digo assim, poxa, eu consegui ver mudança, porque eu vou de cabeça, eu Tem que mergulho ter a realmente, mudança, tem né? que ter. Tem que ter. Se você não enxergar a mudança, não tem por que você estar ali. Sim. E aí eu desanimei com algumas coisas, porque eu já era muito envolvido na igreja, e desanimei a ponto de sair dizendo, não, eu vou dar um passo aqui, eu quero viver agora um pouco. E comecei a viver só as coisas do mundo. E como eu sempre fui muito levado, menino muito para frente, então eu comecei a viver mesmo as coisas no mundo. Entendi. E não demorou tanto não, viu? Não demorou tanto. Essa saída aí que eu decidi sair para conhecer as coisas do mundo, acho que demorou mais ou menos aí umas coisas de uns 7, 8 meses. Que você foi ver. Mas levando em consideração a sua intensidade, você viveu. Vivi bastante. Então, eu sempre toco e trago as pessoas pro jovem. Né? Hoje a gente vê os jovens muito perdidos, carentes, sozinhos e julgados. O tempo todo a gente está julgando, né? Eu falo porque até eu, às vezes, me irrito, esqueço que eu fui adolescente e também julgo. Né? E eu fico me imaginando o que faz um adolescente olhar, o que é que viu que trouxe a sensação de que, cara, agora eu quero viver a minha vida. Entende? É isso que eu quero que você fale. O que é que chegou, que ponto que chegou de eu olhar e falar, não, tá, eu era intenso, eu trabalhava lá nas coisas da igreja, fazia tudo que tinha que ser feito. O que você acha, qual é o ponto ápice que você acha que o adolescente ou o jovem acaba olhando aquela situação e ficando desanimado? O que é? Não é só uma questão de maturidade, porque eu entendo que isso também é maturidade, né? Da gente entender que está olhando a Cristo e não ao homem. Sim. Mas o adolescente, ele passa por essa fase. O que foi que trouxe para você, o que remete você a esse desânimo que você falou que você teve? Eu posso te dizer que eu era um jovem muito levado, muito para frente, era muito namorador, né? Uhum. Era aqueles menininhos que um dia estava com outro, um dia estava com outro, não sei o que, eu não queria saber de nada. Então, por não se prender, né, a religião que não te permite a viver isso, que te permite a viver o correto, Sim. que se não há mudança, não tem por que você estar ali. Sim. Então, se eu estivesse ali fazendo errado, eu preferia não estar. Então, isso causa um certo desânimo, porque você não está fazendo as coisas certas. Então, você se desanima em si. E eu falei, quer saber, para mim estar aqui, estar fazendo as coisas erradas, eu prefiro estar vivendo. E quando Deus me toca realmente para viver verdadeiramente, eu volto e fico tranquilo. Foi o que aconteceu comigo. E aí você conheceu a Michelle com 18 anos? Conheci já vai dando 18 anos já. Era 18 anos. Porque eu entrei numa empresa de perfume e era esse perfume aí que você passa e não dura 2 horas. Sei. E eu estava na frente de um shopping e aí a gente contava uma velha história, olha, vai abrir uma loja aqui dentro desse shopping, que essa loja nunca ia abrir. E a gente nunca ia abrir essa loja. Aí você ficava só para fazer a demonstração e vender o perfume. Só para vender na loja. Nunca abriu. Nunca abri essa loja. Aí a Michelle passou, eu lembro que ela passou, e quando ela passou, eu fui apresentar o perfume para ela. Aí eu passei, ó, que delícia esse perfume aqui. Passei no pulso dela e falei, sente aí. Aí ela sentiu, aí eu falei, ó, esse perfume aqui vem junto com o creme. E tinha um creme. Eu falei, deixa eu pegar aqui e vou passar na sua mão. Aí eu passei na mão dela, falei, olha que delícia, ela cheirou. Aí eu fui, peguei a mão dela e cheirei também. Bem ousado. E aí a gente conversando, ela falou, eu gostei muito da apresentação, gostei muito de você, você é o amor da minha vida. Brincadeira. É sempre assim. Gente, é sempre assim, né? A gente é que sempre deu em cima, né? Nunca foi o cara que deu. Né? E aí ela falou assim, eu só não vou levar o perfume porque eu estou desempregado. Aí eu falei, então eu vou te contratar. Mas eu não ia contratar coisa nenhuma, eu já estava com interesse nela.
e já estava com interesse nela de pegar o telefone e a gente, naquele tempo não era nem WhatsApp. Ah, não, sim. Era SMS na época ainda. Era. A gente trocava mensagem mesmo por SMS. E aí eu falei, ó, vou te contratar, vim no escritório, até que eu contratei mesmo. Aí a gente foi, começou a trabalhar junto e tal. E aí quando eu acho que deu uns 4, 5 meses, a gente já tava, né, se conhecendo e tal, aí eu mandei embora. Mentira. Já tava namorando, aí colocou. A gente já tava namorando. O meu foco na empresa era eu crescer como gerente, cada um tinha uma área para tomar conta. E aí a gente começou a se envolver tanto durante o dia a dia que não dava mais para nós dois crescer junto na empresa. Sim. E aí a gente tomou essa decisão, ou ela saiu ou eu saí. Só que aí no final das contas, ela saiu e mais um tempo depois eu saí. E aí eu acabei virando gerente, que era um sonho que a gente tinha lá dentro da empresa. E aí a gente começou a conversar para casar, ainda na empresa. Que foi quando a gente, com coisa de 8 meses, a gente já começou a planejar para casar. E quando você fez o planejamento para casamento, o que você pensava? O que você achava? O que você queria? A gente queria se juntar. O nosso pensamento não era nem casar. Era se juntar e ir para uma casa. E dentro dessa casa a gente ia colocar um fogão, ia colocar uma cama, um narguilé. E pensamento de jovem que não quer nada com a vida. Só ia se juntar porque eram dois apaixonados e não pensava nem formar família. Nessa época você morava com seu pai, com a sua mãe e com o seu irmão? Isso. E aí eu já também ainda trabalhava e tal. E nosso pensamento era esse. De juntar, né, os planos e tocar a vida. Até ver onde queria. Mas o nosso pensamento de apaixonado era esse. Vamos juntar, a gente tá também, tá tudo certo. E os pais de vocês como isso? Porque o pai, a mãe dela, até que ela não foi, ela não ia, mas a sua ia na igreja ainda. Minha mãe ainda ia na igreja. Minha mãe estava indo pra igreja. E a sua mãe, tipo, sempre respeitou esse espaço? Meu? É. Não, ficava chamando. Quase sempre. E tinha culto, terça, quinta. Vamos no culto, não sei o quê. Eu falava, mano, hoje eu não vou. E a questão de você falar que você ia casar tão novinho assim? Gente, eu sou Pra ela, eu tenho 21 anos. Quando conheceu a Michelle usava piercing no nariz. E Michelle fazia academia já também na época. Então era bem julgada pela minha mãe, pela minha irmã. Ixi. Então elas não queriam que eu casasse com ela também. Então, tanto da família dela como da minha família, não havia esse interesse. Então a gente viu que foi realmente, né, a mão de Deus para conseguir unir tudo, tanto as famílias como a gente. Então, se a gente parar para realmente analisar, a gente sabe que é Deus que começa a trilhar o seu caminho e você que está numa vida que, sem pensar no projeto futuro para amanhã, só quer viver. Sim. Porque eu acho que na mentalidade do jovem, eu acho que ele não pensa no amanhã. Não. Eu não pensava de dizer, amanhã eu serei um pastor. Nunca que passava na minha cabeça isso. Ainda mais para quem veio de religião matriz africana. Sim. Então, nunca que passou na minha mente de ser um pastor. Até que a gente começou a receber algumas promessas de dentro da própria igreja, né? Digo, promessas de Deus. De falar, o que eu tenho na vida de vocês é muito rápido, vai vir tudo muito rápido para a mão de vocês, ministério, família. Tanto que eu acho que no nosso primeiro ano de casado, o Pedro nasceu. Então a gente foi algo muito surpresa, que a gente também estava esperando, mas a gente sabia que estava encaminhando tudo muito rápido para aquilo que Deus queria colocar na nossa mão, que é essa responsabilidade de transferir aquilo que a gente recebeu para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Sim. E aí depois o caminhar do tempo, como que foi que você foi consagrado a pastor? Foi em qual momento? Em qual momento? Olha, eu posso te dizer que para nós que somos, né, assembleianos, há uns degraus que você vai subindo, cargo eclesiástico, que você vai subindo os cargos eclesiásticos. Então, por exemplo, primeiro você começa como diácono, depois presbítero, depois evangelista e depois pastor. Só que na minha mente, por já estar ingressado como pregador, né, eu precisava de uma autoridade eclesiástica. E o que Deus tinha me prometido era a família e a autoridade eclesiástica, para que eu pudesse desenvolver a pregação do Evangelho dentro das igrejas, né? Então, acabou que eu fui me dedicando, estudando, né? Eu fiz curso de teologia, e aí fui me dedicando.
Porque para você ser um pastor, não é só estudo. Sim. Você tem que também ser um É bom pai de a família. junção, exatamente. Você tem que ser o exemplo, né? Você tem que ser um bom pai de família. Por exemplo, você tem que ser um bom marido. Então você tem que ser alguém exemplar na sociedade. Então eu não posso ser somente um pastor e não ser um bom pai de família. Isso é o que eu tenho no meu pensamento. Porque o primeiro ministério, como a gente estava conversando fora das câmeras, o primeiro ministério é a família. Sim. Sem a família não tem igreja. Então a gente precisa realmente se preocupar primeiro dentro da nossa casa. Então eu tive isso sempre na minha mente. Eu me dediquei a estudar e aí eu fui, graças a Deus, tendo sempre um diferencial. Quando eu ia ministrar a palavra, o pessoal já via isso em mim. Então aí eu consegui me destacar, dentro da igreja para que eu pudesse alcançar o pastoreio. Então, na verdade, lá onde você congrega, existe toda uma questão hierárquica que as pessoas vão seguindo para poder. Então, não é qualquer um, é preparado. É preparado. É preparado? É porque hoje a gente sabe que a gente tem muitos que é qualquer um, né? Claro. Infelizmente, né? A própria palavra de Deus já fala, né? Que o que mais vai surgir nesse tempo agora são os falsos profetas, né? Que é o que mais tem, né? E aí, dentro disso, a gente acaba matando uma população, matando pessoas. Em vez de resgatar, você mata. Você vai matando o tempo todo, né? E uma vez, eu fiz uma pergunta para uma pessoa, e agora eu vou fazer essa pergunta para você. Da onde saiu e da onde surgiu a questão de pastor? Dá um exemplo. Por exemplo, o padre. O padre, para ele ser padre, ele passa 10, 12 anos estudando. Inclusive, ele tem 2 faculdades. Ele tem faculdade de teologia e tem faculdade de... Qual é a outra mesmo? Filosofia? Eles têm filosofia? Filosofia, né? De filosofia. Eles são obrigados a ter as 2 graduações mesmo. E eles passam anos, né? Para poderem serem ordenados como padre. E aí lá no Vaticano, lá na Itália, você vai chegar lá, vai ter o papel dele lá, que ele é padre. Sei lá, acho que é mais ou menos assim, mas existe toda uma parte administrativa e de estudo para a pessoa chegar onde ela chegou, onde ela está, para ela ser ordenada a padre. Hoje, eu fui procurar saber de onde saiu a questão do pastor. Quem foi no dia que levantou e falou, eu vou ungir o fulano como pastor, eu vou me ungir como pastor, e aí se lançou isso no meio dos protestantes. Eu queria que você pudesse explicar um pouco disso pra gente. Falando acerca de pastor e de cargos eclesiásticos, isso surge lá do sacerdote. O sacerdote era um servo que organizava as admoestações do templo. Então, era um organizador de culto, só que para surgir o termo pastor, esse termo não vem de homens, vem da própria Bíblia, que Jesus é o nosso bom pastor. Sim. E aí, para pegar esse termo pastor, usa muito o exemplo de Jesus, que nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos. E para trazer isso, para que nós possamos entender hoje, o sacerdote, ele era a pessoa que cuidava do templo, organizava e precisava ter uma pessoa responsável para fazer aquela função. É o que tem hoje, que é o pastor. Eu acredito que, não sei se ficou bem respondido. Sim. Mas para dizer que o pastor, que alguém que denominou e deu o nome de pastor, era para dizer como se fosse um sacerdote da casa, aquele que cuidava. Certo. E hoje, na sua opinião, você acha que hoje a gente tem pessoas preparadas para levar esse cargo de pastor? Tem muita pessoa preparada, como também tem muita pessoa despreparada. Então, eu não posso generalizar e dizer que não tem pessoas preparadas, como também não posso generalizar e dizer que está todo mundo preparado para isso. Porque a gente sabe que no meio de muitos é quando Jesus vai separar o joio do trigo. Quem faz a separação não somos nós. Sim. E eu aprendi isso por causa do julgamento, que a gente comentou sobre o julgamento. Sim. Então, se a gente faz o julgamento, a gente está separando o joio do trigo. Quem separa não somos nós. Quem separa o bom do ruim é o próprio Jesus. Então, o que aconteceu de lá para cá é que muita gente começou a usar desse meio para se autopromover. Sim. E isso é normal. Em todo o meio tem isso. Só que, claro, a gente usa o meio da igreja por ter na nossa mente que é um lugar santo.
cristão e que pessoas estão indo ali para se tornarem melhores. Então, tanto tem pessoa boa, como tem pessoa ruim. Tanto tem pastor que está preparado para aquilo, como tem pastor que não. Então, não dá para generalizar, dizer que está todo mundo despreparado. Por exemplo, no nosso ministério, que eu sou da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, para você alcançar o diaconato, que é o primeiro cargo eclesiástico, precisa ter uma faculdade de teologia, que é a faculdade básica de teologia, para que você possa desempenhar um serviço como diácono. E aí você vai crescendo gradativamente. Só que tem pessoas ou outros ministérios que não fazem essa exigência para a pessoa estar preparada para falar aquilo com confiança daquilo que você está exercendo. Você falou para mim que você prega, né? Sim. Você é convidado para pregar. Dentro das suas pregações, eu sei porque a igreja onde eu frequento, a maioria que vai pregar lá é assembleana. Uhum. Sempre é, né? E assim, a gente realmente vê alguns preparados e outros não. Totalmente despreparados. Teve uma vez que eu fui numa igreja visitar essa igreja e tinha um assembleano lá que foi pregar. O cara se jogou no chão, fez um teatro que eu falei, misericórdia. Eu levantei no meio do culto e fui embora. Quis nem saber. Nitidamente, sabe o que eu quis fazer? Fiz questão de sair no meio. Sabe assim, tipo assim, eu podia ter saído pelo canto, ninguém ia ter visto. Mas eu falei, não, cara, eu vou sair pra ele ver que eu tô saindo, sabe? E saí. Muitas vezes, esses momentos, Fábio, eu me senti uma julgadora. Muitas vezes, nesses momentos, eu me senti uma pessoa ruim. Que tipo assim, poxa, por que eu tô fazendo isso? Mas ele tá lá pregando, ele tá pregando mentira. Ele tá se jogando no chão. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu achava que era muito injusto, cara. Ele tá me enganando todo mundo. E aí eu fazia isso. Tipo assim, só que muitas vezes eu fiquei pensando, será que tá certo o que eu tô fazendo? Será que tá certo a gente, por exemplo, ir na igreja e dizer para a igreja inteira que aquela pessoa que está lá, ela não está preparada e que ela está matando pessoas? Será que eu seria muito ruim se eu fizesse isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que, assim, essas pessoas têm que ser realmente orientadas. Tem que ser realmente orientada. E tem muita gente que consegue passar, né, uma informação que realmente pegou, estudou, se dedicou àquilo, e tem outras pessoas que passam só aquilo que ouviu de outras pessoas. E isso acaba matando muita gente no meio do caminho. Então, uma coisa é eu estudar para falar aquilo que eu já sei e ter convicção para aquilo que eu estou falando. Outra coisa é eu não estar preparado para subir no altar e falar uma coisa que eu não tenho nem noção do que está acontecendo. E essas pessoas realmente devem ser orientadas. Cabe ao pastor de cada local chamar essas pessoas para bater um papo, claro, porque eu não acredito que envergonhando, né, chegando na frente ao público e apontando, etc e tal, seja a melhor solução. Mas trazendo a pessoa e realmente mostrando esse ponto que é crucial para não matar outras pessoas. Então, a gente sempre tem, todas as perguntas que eu estou te fazendo são perguntas que as pessoas me fazem e muitas vezes algumas eu faço também alguns questionamentos, sabe? Eu acho que quando você vê alguém no seu meio fazendo alguma situação, tá? Não é qual igreja, você falou para mim que você prega em outros lugares. Com certeza, vários lugares que você pregou, às vezes não tem o mesmo nível e o mesmo segmento de pensamento que você tem. Tá? Então a gente entra dentro de uma questão. Eu estou compactuando com essas pessoas estando lá? Porque se eu estou lá, ou não, eu vou lá, faço só a minha parte e vou embora. Então a pergunta que fica é, o que é que a gente está fazendo? Uma coisa é, eu estou criticando o que o Fábio está fazendo, mas eu não estou fazendo nada, então eu não posso criticar ele. O que eu falei? Fábio. Eu falei, Fábio? Duas vezes. Você mentira, ele não falei Fábio. Acho que é do pastor que a gente está comentando. Gente! A presença dele aqui é tão forte. Pode ir. Gente, é Daniel! Então, Daniel, uma coisa que eu sempre fiquei numa questão minha, tá? Eu estou te perguntando porque realmente às vezes a gente precisa de umas orações de orientação. A gente tem que saber, a gente tem que aprender a ser humilde. Eu falo que ninguém é tão esperto que não tenha nada para aprender e ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar.
Então eu falo que a gente passa a vida inteira aprendendo. Mas existem algumas coisas de indignação que a gente vê, né? Tipo, por exemplo, quando vocês chegaram, eu estava ali conversando com aqueles jovens que trabalham aqui comigo, falando exatamente disso, que eu demorei para sentir o amor de Deus por tanto julgamento que eu tive. Pessoas falaram que eu não estava pronta para ir para a igreja, que eu tinha que largar isso, largar aquilo, que eu não podia viver a minha vida, que eu não podia fazer nada, não podia beber, não podia fumar. E eu comecei a pegar cigarro na rua com 9 anos de idade. Eu pegava um bituca de cigarro no chão. Com 9 anos de idade. Papai e mamãe fumavam? Não. Eu vivia com gente que fazia... Não. Mas eu com 9 anos de idade, eu esperava as pessoas fumando, jogava a bituca de cigarro, eu ia lá e pegava. E eu fumava, fingia, né? Sozinha, tá? Não levava ao bando não, era sozinha mesmo, louca, né? E ela sozinha mesmo pegava o cigarro. E com 13 anos de idade eu comecei a fumar. Escondido, óbvio, porque minha mãe também não sabia. Mas eu fumava escondido. E aí eu fumava... E aí eu fumei, eu parei de fumar, tem acho que 10 anos que eu parei de fumar. Mas eu fumei a minha vida inteira. Então, quando eu cheguei, eu não parei por causa da igreja, que fique claro isso, porque eu tô raiva de dizer, eu estou indo para a igreja agora eu não bebo mais, eu não fumo mais. Não, gente, é isso que eu tento, Daniel, o tempo todo dizer. Cara, não é venha como estás. Sim, claro. É uma questão, só que a gente sabe que existem essas coisas dentro da igreja. Eu tenho isso na consciência, eu posso te dizer, Val, porque a gente quando vem, é a questão da mudança. Se eu não estou vendo mudança, por que eu estou ali? Vem como estás. Mas a gente no meio do caminho, com certeza vai largar. Sim, não vai permanecer como veio. Não. Então pode vir do jeito que está. Jesus é aberto para todos. Jesus é aberto para exatamente todo tipo de pessoa. Jesus abomina o pecado. Sim. Mas ele ama o pecador. Em todas as hipóteses. Pode ser a pessoa mais suja que tiver. Jesus abomina o pecado. Mas ele ama o pecador. Então a gente tem essa consciência. Que se a pessoa vem suja. Eu vim totalmente sujo. Sim. Eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas ele me amou. Eu estou aqui hoje. Eu não sou santo. Todo dia eu pego. Eu falo Em pensamento, em palavras, em gesto, em olhares. Mas Jesus me amou. E eu sei porque quando chega no outro dia, eu peço para ele perdão por todos os meus pecados. Então eu sou um pecador. Mais, né? A gente fala isso, tenta não fazer mais esse pecado. Eu sou um pecador consciente de que eu pequei e que a graça de Deus me alcançou. Só que uma coisa é eu vir do jeito que eu estou, outra coisa é permanecer do jeito que eu vim. Sim, não é? Sim, então, tem gente que tem isso na consciência de dizer eu vou do jeito que eu estou e vou permanecer ali. Eu não estou vendo mudança, o que eu estou fazendo aqui? E hoje o seu ministério é dentro da igreja? Ou você faz um trabalho para fora também? Hoje em dia eu estou bem parado, estou sendo bem sincero aqui na entrevista para vocês. De fazer muita coisa externamente, de levar marmita aos moradores de rua, de levar comida, tanto que a prefeitura até proibiu, né? Sim. De você levar uma marmita aos moradores de rua. Mas também, gente, ficava querendo fazer uma marmita jogada no lixo. Entendeu? É consciência também. Sim. Eles iriam lá por causa do benefício que tinha, comer um pouco da marmita e jogar isso fora. Até então, tranquilo. Mas eu digo em termo meu mesmo, eu sinto falta de sair e ajudar outras pessoas. Eu hoje estou com uma agenda bem corrida. E não que eu não consiga fazer, mas eu tenho meu ministério, né? Foco no meu ministério, consigo aprender algumas agendas para pregar. E fora isso, ajudo lá no nosso ministério e prego para as pessoas na rua, que a gente faz culto ao ar livre, bem bacana. Então faço os trabalhos mais centrados, enquanto eu estou focado em outras coisas agora. Então a Assembleia, ela tem várias outras, são várias assembleias ou é uma única Assembleia? Eu nunca sei, gente. Porque tem a Assembleia que é da Aline Barros, a Aline Barros é da Assembleia? Então, essa Assembleia é toda mesmo, que você falou, só Assembleia do seu caso de Belém. Isso, tem denominação, por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma denominação. Batista é outra denominação. Só que na Assembleia de Deus tem alguns nomes que foram colocados por alguns líderes. Mas são tudo Assembleia? É tudo Assembleia. Por exemplo, a Assembleia de Deus, Madureira, é Assembleia. Assembleia de Deus, Belém, é Assembleia. Só muda o nome dos líderes, que os líderes colocaram. Assembleia de Deus no Belém, que nasceu no Belém do Pará. Assembleia de Deus no Brás. Mas é a mesma denominação ou não? São líderes que saíram de lá e foram montando? Porque assim, quem chegou aqui para montar, né? O protestante é o Daniel Berg. Ele chegou no Belém do Pará.
1900 antigamente. Veio para Belém do Pará e montou a primeira Assembleia de Deus. Daí saíram muitos líderes grandes, que aí foram repartindo os nomes. Era apenas uma Assembleia de Deus e foi repartindo o nome. Assembleia de Deus São Paulo, Assembleia de Deus Pernambuco. Mas todas são Assembleia de Deus, por exemplo. Entendi. Entendeu? É porque ainda rola esses lances, né? Uma coisa diferente também que eu vejo dos protestantes para a Igreja Católica. Os protestantes, eles pedem, e meio que elas obrigam os seus membros somente a frequentarem a sua igreja. Sim. E não a igreja do vizinho. Sim. O católico não, né? O católico é uma igreja católica. Ele é livre. Ele é católico, pronto, acabou. Em qualquer igreja que ele estiver, ele está ali na comunidade. Sim. Ele não é obrigado a necessariamente ir na comunidade dele. Ele pode ir em qualquer comunidade. É uma coisa que eu nunca entendi muito. Eu posso falar assim, porque eu conheci um pouquinho, não posso te dizer de onde começou. O protestante, ele saiu de uma raiz que ele não acreditava. Sim. Qual que era a raiz que ele acreditava? O catolicismo. O catolicismo sacrificava animais para encobrir os seus pecados com o sangue daquele animal. Matava o animal, tal. O protestante já passou a não acreditar nisso. Só que quando foi passando o tempo, deixaram de sacrificar o católico, deixou de sacrificar o animal. E agora era um ministério, uma igreja pagã, que você fazia um pecado, cometia um pecado, e você pagava para se limpar daquele seu pecado. O protestante já não concordava com isso. Foi quando saiu o primeiro protestante, Martin Luther King. E aí ele veio trazendo essa ideia, etc e tal, para todo o protestante. Sim, não, Martinho Lutero. Martinho Lutero, perdão. O Martinho Lutero. Então, uma vez eu estava até falando, eles falaram que o Martinho Lutero ele era crente. Eu falei, não, gente, Martinho Lutero foi o primeiro protestante que saiu da igreja católica, porque ele era padre. Ele era um padre. E ele não aceitava, né? Por isso protesto. Isso, ele não concordava, porque ele falava assim, o pobre também tem direito ao arrependimento. E se ele não tem direito, se ele não tem dinheiro para sacrificar, então como é que ele fica? Ele fica sujo? Isso não existe, né? Então vamos sair daqui e vamos montar, não, vou ser protestante. Então ele protestava perante as igrejas católicas para coisa. É muito engraçado porque muito crente não sabe disso, não, Daniel? Não sabe dessa história. Não sabe. Tem gente que não sabe que por onde começou, quem que foi o primeiro, quem que protestou, por onde que saiu essa ideia de agora ser um protestante, agora denominação Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus é no Brasil, veio pro Brasil, né? Sim, mas a questão, para você finalizar daquilo que você começou a falar, a questão por que as igrejas protestantes não aceitam que os seus membros participem de outra igreja, que é a mesma, gente. Sim. Se é uma igreja protestante, qual a dificuldade da pessoa ir para outra? Eu vou te dar um exemplo sobre o ensino. Se na minha igreja está ensinando uma coisa e automaticamente isso foi imposto mais para jovens e adolescentes, para que eles estão seguindo um caminho ou iniciantes da fé, porque eles estão iniciando um caminho. Então tudo que ele está pegando de conhecimento da nossa igreja, do nosso ministério, tudo que a gente acredita como fé e coloca como base, se ele for em outro lugar escutar coisa diferente, pode ser que mexa na fé dele. Pode ser que ele estando em outro lugar, essa coisa que ele está aprendendo vai levar ele para esse outro caminho. Entende? Então, por exemplo, eu estou aqui na Igreja Católica e eu acredito em outras coisas, imagens e etc e tal, em diversas outras coisas. No julgo, mas na nossa igreja a gente não acredita que a imagem pode curar, por exemplo. Sim. Então, se eu pego um novo convertido e coloco ele para ir nesse caminho, ele também está aprendendo que lá tem esse costume. Quando ele chegar na nossa, ele vai trazer o costume de lá para cá. Então, eu acredito que foi mais essa a ideia. Eu acho que a princípio podia até ser essa a ideia, mas hoje a gente sabe que não é essa a ideia. Eu acho que a princípio sim, porque a gente vê pastores bravos porque o membro dele foi visitar a igreja X. Eu falei, mas qual é o problema, gente? A igreja X não é. Ele falou, só visitar, qual é o problema dele visitar? Não, mas tem que estar lá. Teve uma. Eu fiz parte já de 2 ministérios diferentes, e uma coisa que eu fui super contra, né?
eles convidavam pessoas a pregarem lá. E no final da pregação, sempre tinha aquela coisa assim, ó, irmãos, vamos abençoar a vida do pregador. Quem sentir no coração, vem aqui e coloque a oferta aqui para o pregador. Onde eu perguntei para ele, por que você faz isso? Não, porque o pregador às vezes não tem condições, tal, lá. Cara, eu não concordo. Não concordo. Aí ele, não é que eu não concordo da igreja ir lá e dar ofertar na vida do cara que está lá pregando. O que eu não aceito é você colocar a igreja numa situação de constrangimento quando você fala, chato demais, cara. Chato demais, meu, não adianta. Então assim, se você quer abençoar a vida do pregador, eu sou super a favor também. Você vai pegar as ofertas que teve do dia, que os irmãos deram, que a oferta em si, né? Essa já tem oferta. requerimento de dízimos e oferta. Exato. Você dá a oferta para ele, agora você não coloque os membros num constrangimento onde eles se sintam obrigados a dar, porque eles ficam envergonhados. Sim. Você entende? Aí uma vez eu conversando com um pregador também, que ele é bem famoso, e aí ele falou para mim, mas eu não cobro para pregar. Eu falei, mas você aceita a oferta. Então você cobra. Não, eu não cobro. Cobra? Claro que você cobra. Você tanto cobra que você escolhe a igreja que você vai pregar. E É um assunto bem delicado. É bem delicado. Nesse Sim. ponto de colocar a igreja num constrangimento e deixar os irmãos, né, sem saída. Porque eu vejo de uma forma, igual você falou, eu também concordo, de abençoar quem está indo lá. Porque assim, todo trabalhador ele é digno do seu salário. Sim. O pregador, ele não está trabalhando para pregar. Ou não, tem gente que só vive disso. Sim. E, como a gente começou a falar no começo, tem algumas pessoas que estão preparadas, tem outras pessoas que não. E essas pessoas que se preparam, geralmente, gastam em livros, gastam em estudos, gastam em faculdades, os que estão preparados. Então, é um recurso que está sendo investido ali. E de onde que ele tirou esse recurso se ele não trabalha e só está vivendo naquilo? Então, não seria a igreja que ele é membrado? Só que a igreja local já não tem esse suporte para dar para ele. De onde que ele vai tirar? É um ponto bem, não é bem relativo, bem interessante. Nesse caso, tipo assim, por isso que eu acho que generalizou e Isso. esculachou a palavra de Deus. Primeiro porque eu falo assim, a palavra de Deus fala que aquilo que ele te dá de graça dá vai. de graça. Então Isso assim, totalmente eu costumo pensar o seguinte, uma vez que você é preparado, então tá, é o meu chamado. Pá, se é o seu chamado e você se prepara, você está cobrando por quê? Sim. Não faz sentido para mim, entendeu, Daniel? Claro. É só para mim que não faz sentido. Eu falo assim, ó, não faz sentido. Agora, não, a igreja, ela, assim como a igreja necessita que as pessoas dêem o dízimo ou que dêem as ofertas, porque ela paga aluguel, ela tem água, ela tem luz, você precisa manter aquele ambiente. Eu vou te dar um exemplo, para você ver que é um paradoxo, vamos dizer assim. A gente convida alguém, se você é líder de uma igreja, você vai convidar alguém para ministrar na tua igreja. E essa pessoa vem lá de Santo André, um exemplo. Santo André é longe. A gente tem essa consciência, porque ele vai gastar. E essa pessoa que está vindo de lá para cá, ela tem uma família e não trabalha. Tem carro, precisa manter gasolina, precisa se deslocar de lá para cá. Eu não acredito que essa pessoa vai cobrar algum valor. Mas a gente, como parte, como igreja, está vendo a pessoa vindo de muito longe e tendo condições para abençoar e chamar de longe, a gente pode muito bem chegar e abençoar. Essa é a visão que eu tenho de dizer assim, poxa, o cara está vindo de muito longe, não trabalha e vive para pregar a palavra de Deus, que ele se dedica o seu tempo exatamente para isso. Eu sou a favor de a gente abençoar essa pessoa que vem de muito longe, dar um suporte. Eu sou a favor de montar uma mesa, de trazer para jantar, de receber bem. Sim, porque se a gente quer ser recebido bem, sim, primeiro a gente recebe bem. Na verdade, eu concordo com todos esses pontos que você colocou, mas isso tem que ser muito natural. Claro, não é uma obrigação de dizer tipo lá e na... Sabe, assim, tipo assim, uma vez eu estava conversando com esse cara, ele prega horrores, ele viaja o Brasil pregando e tal. Falei, cara, você cobra. Você cobra. Não, cobra.
Porque se eu falar para você assim, ó, eu vou ali fazer vou fazer um evento ali na rua. Você pode ir lá pregar para mim? Aí vem um cara e fala assim, olha, você pode, sei lá, qual a assembleia que é grande pra caramba? Sei lá, Assembleia de São Paulo? Alphaville. Aí eu falo, não, mas ó, aí o cara chega pra você e fala, então, ô Daniel, você pode pregar lá em Alphaville? Aonde você prega? Daniel, aonde você vai pregar? Olha, eu posso dizer pelos irmãos que já são de palavra e firmou um compromisso. Se ele firmou um compromisso naquele lugar e ele já tiver uma agenda para cumprir com você, ele vai te respeitar. Depende se ele for um homem de palavra. Isso. Não estou generalizando. Se ele for um homem de palavra, de firmeza, dizer, eu fechei com a Val, eu vou lá na Val. Mas você sabe que a realidade não é essa. Não é essa. Ele vai eu conheço lá muitos também, não. Eu não conheço. O que aconteceu? Eu tenho várias formações em PNL, em psicanálise, em hipnose. Cara, infelizmente, eu odeio, até a gente recebeu uma pessoa aqui, mas eu não gosto dessa palavra coach, eu até falei pra ela, mas eu tenho informação de tudo isso. Entende uma coisa? E quando eu estava fazendo alguns desses cursos, tinham pastores lá dentro fazendo. Vários. Aí eu falei pra ele, qual a sua intenção de estar fazendo isso? De manipular? Então, assim, algumas situações me revoltam. Me revoltam. E o que eu mais peço, sabe, Daniel, é discernimento e sabedoria para lidar com isso. Porque, na verdade, o que me entristece é ver pessoas usando a palavra de Deus para poder obter benefícios. Benefício próprio. Sabe? E o tanto que tem, eu não vou mentir. Cara, poxa. Isso é muito triste, velho. A gente está falando de uma palavra suprema. Igual, por exemplo, os católicos, eles não têm mania. A gente foi criado num contexto de que cuidado para você não falar a palavra de Deus, o nome de Deus em vão. Eu fui criado assim, tá? Então, quando eu cheguei numa igreja evangélica, comecei a todo mundo falar, tudo é Deus. É Deus, 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 Deus. Eu falei, eu não estou entendendo, peraí. Eu fiquei com conflito, tá? Eu falei, peraí, calma. Porque você tem que honrar o pastor. Porque você tem que evidenciar não sei quem. Porque você tem que respeitar não sei quem. Aí eu fui lá estudar. Pô, nós somos tricotomos, semelhanças de Deus. Certo? Tá. Calma, gente. Parou. Então, existe uma hierarquia na igreja? Sim. Sim, existe. E não existe uma hierarquia no céu? Então não existe uma hierarquia no céu? Existe uma hierarquia no céu. O nome de Deus, não posso ficar falando toda hora Deus, 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 Deus. Sabe por quê? Porque abaixo de Deus, ou junto, porque não tem, o meu espírito não está abaixo da minha alma. E o meu corpo não está abaixo da minha alma. Nós somos tricotomos. Ok, eu entendi isso. Tá, e qual o momento então que a igreja onde eu fui criada está certa ou não? Porque se lá a gente sempre está falando do Espírito Santo. A igreja católica também fala Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Até para falar Jesus, a gente tem que... é o Espírito Santo. Por quê? Porque para nós, naquela época, eu fui ensinado que existe uma hierarquia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um só? Sim. Mas existe uma hierarquia. Então, Deus Todo-Poderoso. Quando eu entrei dentro da igreja evangélica, que eu comecei a ver todo mundo falando Deus, 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 eu me assustei de uma maneira surreal. Porque eu falei, cara, Ele é soberano demais. Ele é grande demais para eu falar o nome dEle. Eu não sou digna nem de atar as sandálias de Jesus, imagina então de Deus. Ele é justo, Ele é grande, eu não posso falar o nome dEle. E eu criei isso dentro de mim. E aí quando as pessoas ficam falando Deus, eu falo, cara, não é, mas por que tudo é Deus? Por que tudo é Deus? Não, mas Deus é um só. Não, Ele é um só, mas Ele é Deus, Ele é o Criador. E Ele mandou o seu Filho. E quando o Filho dele voltou para Ele falou, deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Tenta me explicar, sabe por quê, Daniel? Eu estou falando isso para você? Porque eu cansei de falar isso para vários amigos meus pastores. Vários. Cara, me decifra isso. Porque não faz sentido para mim. A gente teve uma aula agora até recente que foi um tema muito polêmico e acerca da tricotomia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos são Deus. Sim. Ambos são Deus. Ambos somos nós. Alma, espírito e corpo. Sim. Só que eu posso te colocar aqui como se fosse um triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo.
Só que ambos são um só. A gente aprendeu que é tricotomia. Sim. Tricotomia, corpo, alma e espírito. E Deus é espírito. Importa que assim o adore. Isso é a palavra de Deus. Mas, falando dos três, os três são um só. Então, se eu estou falando Espírito Santo, o meu Espírito Santo é Deus. Sim. Se eu estou falando Jesus, Jesus é Deus. Entendeu? É um tema muito polêmico. Muito Agora polêmico. vamos levar em consideração. A gente estava na escola dominical e demorou tanto a escola dominical, foi tão boa. Porque, você lembra? A gente estava falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas espera aí, os três são um só. Sim. É tanto que a gente estava comentando aqui acerca de pastor. Você até falou assim, da reverência, né? De falar pastor, de falar o nome de Deus. Quando a gente vai a um fórum, quando a gente chega dentro do fórum, o que é a primeira coisa que o juiz pede para fazer? Para se apresentar. Vossa Excelência. A gente não chama de qualquer pessoa. Não. E Deus a gente quer chamar de você. De você, de amigo. É um tema muito polêmico. Mas, quando a gente chega no juiz, na frente do promotor, etc e tal, a gente chama de Vossa Excelência. Chama de Senhor. Entendeu? Sim. Então, a reverência que você está falando, que é o nome de Deus, nós poderíamos manter Pai, Filho e Espírito Santo, porque é a mesma pessoa. Por isso que eu estou te falando, que por essa reverência que a gente tem que chamar um juiz de Vossa Excelência, é justamente isso que o meu pai e minha mãe nos ensinou. Que tipo assim, Deus é excelência. Deus está acima de tudo e de todos. Agora, voltando eu ia adorar ir nessa sua escola dominical, porque eu ia botar você pra ferver, velho. Foi muito bom. Eu ia botar pra ferver. Porque beleza, tá, nós somos semelhantes de Deus. Ok, eu já entendi isso, eu estudei isso, beleza. Tá, mas como que eles podem ser um só? Como nós somos? Tá, porém, quando nós morremos, nossa carne apodrece, nossa alma adormece e o nosso espírito testifica. Somos separados. Somos separados. Sim ou não? Sim. Tá, então como você me explica? Por isso, eles podem até ser um só, mas são separados. Porque ele deixou o Consolador. Sim. Tanto que a palavra fala, ninguém chega ao Pai se não for pelo... Então pronto. Então isso que eu falo. Então tipo, cara, eu não consigo pra mim ir no escola dominical. Vamos sim. Vai ser bem polêmico, eu gosto do que você fala dele. Mas na escola vai ser muito bom você lá na escola dominical. Pois eu vou. Só que assim, eu não aceito qualquer coisa. Claro. Porque eu entendo que ele é o Todo-Poderoso. E eu sei que é ele que me criou. Eu falei isso agora para eles. A gente tem uma situação que o que eu mais me entristece, Daniel, é não levar a verdade. Por quê? A verdade não é tua, cara. A verdade é de Deus. A verdade é do Espírito Santo, é de Jesus, é do Trisal, não interessa. A questão maior é, por que não levar a verdade, cara? Qual é o problema dessas pessoas? Eu não consigo entender isso. Então, quando a gente fala, eu sou uma pessoa meio que revoltada, e aí a gente fala até da questão do meu marido, por isso que meu marido às vezes não vai à igreja, ele fala, não, mas, cara, não é isso. Ele assistiu agora o seriado, a série do Daniel. Ele quis assistir, né? E ele falou, não, vamos. Aí eu falei, não, vamos, assiste o The Chosen também, que é tão legal, né? Aí ele, não, eu quero assistir Davi. E a gente está assistindo Davi, vocês já assistiram? Sim. É que a gente assistiu várias vezes, mas essa última que saiu agora... O filme ou o a série? The Chosen é a série. E tem agora a série também do Davi, Rei Davi. Que é americana também que saiu agora. Muito top. Dá raiva, porque agora eles estão soltando só de pouco em pouco. Mas meu marido parou para assistir. E a gente vai vendo, né? Aí nesse dia ele falou para mim assim, amor, a gente tem que tomar cuidado para não virar Saul. Olha só, né? Então assim... Numa série. Então eu começo a falar, cara, e assim, eu fico tentando às vezes, Daniel, entender qual é o meu lugar em tudo isso. Qual é o meu lugar, cara? Qual é o meu lugar no meio de tudo isso? Porque, tipo assim, eu lembro quando eu fui pra igreja protestante, né, que eu tava contando um pouquinho ali de vocês, eu me entreguei de verdade mesmo. E aí eu falava, Senhor, por que eu tô aqui com esse bando de hipócritas? Meu Deus do céu, gente! Deixa eu te falar, eu acho que a igreja em si, é só um lugar que você está fazendo parte. Igreja. Em todo lugar vai ter defeito. Sim. Não tem jeito. Só que o lugar que você está é o lugar que você se encontrou. Onde você está bem. Onde está fazendo bem para a tua alma. Então, por exemplo, eu estou num lugar que me faz bem. Eu não tenho intenção de mudar.
A menos que comece a me fazer mal e fazer mal para minha família. Já deixou de ser bom para nós. É igreja também. Sim. Só que não está me fazendo bem. O que eu vou fazer? Tem inúmeras igrejas. Em uma delas, eu vou me achar. E uma delas pode começar a dar problema de novo. Sim. São seres humanos. Sim. Só que a gente não está ali por aquilo que a gente estava conversando. A gente não está ali pelas pessoas. O local é maravilhoso. O local é excelente. Está atendendo bem a minha família. Nós estamos muito bem aqui. Só que a gente não está ali por causa das pessoas. A gente está ali por causa de Cristo. A gente está ali por causa de Deus. Então, mas como que você explica isso? Você está lá por causa de Cristo? Em quatro paredes. Qual é a diferença que você faz sendo Cristo lá dentro? Fazendo aquilo que eu fui vocacionado para fazer. Servindo outras pessoas que estão precisando do meu amparo. Sendo abraçado no momento que eu mais preciso. Isso é igreja. Sim. É reunião de pessoas que às vezes no domingo eu estou muito quebrado, minha semana foi muito difícil. Alguém vai chegar e vai me estender a mão, vai dizer, conta comigo. Isso é igreja. Você sabe que não é aquela reunião de 2 horas de culto, que isso é celebração a Deus. Sim. Eu sempre falo assim, cara, eu tenho uma outra questão também, que a pessoa fala assim pra mim assim, você precisa trabalhar para Deus. Eu falo, gente, quem sou eu na fila do pão para trabalhar para Deus, o Todo-Poderoso? Gente, ele não precisa de mim, é eu que preciso dele. Ele não precisa que eu trabalhe para ele. Ele não precisa, não viaja na batata, né? E a gente vê tantas pessoas rendidas a uma escravidão dentro das igrejas, dos templos, limpando, aí limpa o templo, aí arruma as coisas, aí fica trabalhando o tempo todo. Aí eu estou trabalhando para Deus. Eu falo, não, você está trabalhando para o homem, você está trabalhando para o pastor, você não está trabalhando para Deus. Qual é a sua função hoje em trabalhar para Deus? O que você está fazendo hoje com os filhos? Se você ama a Deus, você tem que amar os filhos dele. Sim. A única maneira de você mostrar que você ama a Deus é amando o teu próximo. O que você está fazendo diante disso? Você está limpando a cozinha, você está fazendo lanche, você está limpando o chão da coisa, você parece uma beata, porque você nem escuta o culto, porque você fica o tempo todo. O que é que você está fazendo? Estou trabalhando para Deus. E sabe o papel de tudo isso, Daniel? É que os pastores falam isso para os membros da igreja. Vem trabalhar para Deus. Você acredita nisso? Você não acha que é aquilo que a gente faz de voluntário? Porque assim, pelo texto da Bíblia, diz que aquele que faz a obra com excelência jamais ficará sem recompensa. Não é exatamente... Mas que tipo de obra? Tudo que eu faço por amor ao próximo, por exemplo, a gente vai na igreja. A igreja às vezes está muito bem ornamentada, está bem cheirosa, sim, os banheiros estão limpos. Alguém fez aquele serviço lá. É um serviço voluntário. Alguém fez por amor aquilo ali. E jamais Deus vai despedir alguém realmente de mão vazia. Essa recompensa não pode vir em pagamento ali. Mas Deus vai colocar alguma porta na frente dessa pessoa, que realmente essa pessoa vai ser muito abençoada. Eu posso te falar porque eu fui muito abençoado através disso. Todas as vezes que eu cuidei das coisas de Deus, e a gente atribui as coisas de Deus à igreja, que é um trabalho voluntário, porque enquanto eu estou fazendo, eu vou dizer isso daqui com muita seriedade, porque enquanto a gente está ali dentro da igreja, pessoas estão sendo curadas ali. Tem pessoas que chegam na igreja arrebentado, que após o culto, ou antes do culto, iria se jogar numa ponte, sim, iria se matar, sabe? Iria tomar um remédio e ia ficar preso dentro do quarto. Só que ao invés disso que ela ia fazer, o Espírito Santo impulsionou ela a escutar uma palavra dentro da igreja. Quando chega lá, essa pessoa é curada. E quando ela chega lá na porta, ela foi muito bem atendida, ela sentou bem, alguém levou água, alguém atendeu bem, ela foi no banheiro, estava muito limpo. Então é um trabalho que é feito durante o dia, que as pessoas não estão vendo, para quando chegar no culto à noite, esse trabalho que foi feito durante o dia, que não está sendo remunerado às vezes, tem igreja que é remunerado, mas não foi remunerado em algumas igrejas. Só as grandes com as suas, as pequenas não são remuneradas não. A minha também é rica. É nada, a minha a gente, a Assembleia é rica? É rica, mas também... Eu não sei qual Assembleia, tá? Mas eu sei que a Assembleia é rica. Sim, diz que é a maior empresa que tem no Brasil, são as Assembleias de Deus. Você sabe que eu fui eu não sei qual de dizer. Você sabe que eu fui num congresso de mulheres e uma mulher que é lá, uma pastora lá de Alphaville, ela pregou e tipo assim, eu vi algo nela diferente. E aí eu entrei no Instagram dela e convidei ela para vir aqui. Ela nem me respondeu. Ela nem me respondeu, gente.
Então, tipo assim, é essas coisas que eu falo, mas ela deveria vir? Não, não. Ela poderia ter inventado qualquer desculpa. Olha, eu tô com a minha agenda cheia, não dá agora, não posso. Mas ela não me respondeu. Aí você fala, não, mas ela não é ela que mexe com a gente. Não, ela não é tão famosa assim para não ser ela que mexe com a gente, com o Instagram dela. Mas é esses tipos, né, de coisas que eu acho que me magoam. Eu, tipo assim, hoje eu entendo algumas coisas, né, mas foi muito difícil para eu entender. Para alguém que não entende ainda, por exemplo, eu cheguei aqui e você estava falando coisas que você nem deveria falar para sua equipe, porque é uma equipe de trabalho. Só que você, por um trabalho voluntário de todo o seu coração, decidiu tirar um tempo e apregoar a palavra de Deus em forma de uma reunião para a tua equipe. É um trabalho voluntário. Ficará sem salário? Não. Todo trabalhador é digno do seu salário. Só que quem dá essa recompensa? É eu? Não. É a tua equipe? Não, é Deus. Tem coisa que a gente faz para muitas pessoas que a gente jamais vai receber a recompensa. Isso é fato. Jamais a gente vai receber. Só que a gente sabe que lá na frente, por um ato que a gente fez aqui, justo, de ser justo com alguém, Deus lá na frente nos abre uma porta que a gente nem esperava. A gente fecha um contrato que a gente nem imaginava. A gente aperta na mão de alguém que a gente nem esperava apertar. E essa pessoa nos traz portas sobre outras portas, somente por causa de um gesto que a gente fez aqui. Então sabe aquela questão da conexão? Deus alinhar aquela conexão que a gente mais precisa na hora exata? É aquele trabalho voluntário que a gente fez, que a gente nem esperava a recompensa. É fantástico, eu já presenciei inúmeras vezes isso. Você sabe que assim, eu fico muito agradecida assim, de vocês estarem aqui, porque tanto você quanto a sua esposa, a gente vê muita verdade em vocês, né? E eu sempre falo para todo mundo, eu falo, cara, a boca fala o que quer, mas o coração só Deus sabe. Só Ele sabe as suas intenções, de falar o que você fala, de fazer o que você faz, sempre são as intenções. Mas algumas coisas ainda que me indignam. Algumas coisas que me indignavam antes, e eu falava assim, pô, Val, você está reclamando, mas o que você está fazendo? Nada. Então vamos fazer alguma coisa para depois você não tem direito de julgar, mas pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa, em vez de você só ficar julgando os outros. Então eu passei por essa fase sim, uma fase onde eu tive que admitir que se eu estava achando que você não estava fazendo certo, mas o que eu estava fazendo? Nada. E não adianta eu querer mudar o mundo e arrancar a cabeça das pessoas que, no meu ponto de vista, não estão fazendo de fato o que é correto. Eu acho que até o fato de eu não estar hoje membrado em nenhuma igreja, foi porque eu sempre achei que, tipo, de certa forma você dá o pé, a pessoa quer a mão, quer o braço, quer tudo. E eu, como eu sou muito intensa, eu acabei meio que, tipo, virando escravo. As pessoas não tiveram culpa, foi minha. Porque eu permiti que isso acontecesse, sabe? E muitas vezes também, Daniel, eu sinto falta de poder contar algumas coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu sei, que vieram até mim. É muito engraçado, porque tem momentos que eu quero compartilhar com alguém, mas parece que as pessoas não vão entender. E aí você não consegue compartilhar, sabe? Eu escutei algo esse dia que mexeu muito comigo. E foi num culto, acho que foi domingo passado, que mudou uma chave do time. Deus vai cuidar das suas coisas da mesma forma que você cuida das coisas dele. Sim. O que é, a gente voltando no mesmo assunto, o que é cuidar das coisas de Deus? É a voluntariedade. Se eu sou voluntário para fazer aquilo, eu estou cuidando de alguma coisa de Deus. Porque todas as vezes que eu cuido de alguém, que é um pequeno Cristo, todas as vezes que eu cuido de um ser humano, que eu me disponho a cuidar de alguém, eu aprendi demais, porque das coisas, da mesma forma que a gente cuida de alguém, porque Jesus fala assim, mas como é que eu estou fazendo algo para o Senhor? Aí a Bíblia diz assim, quando você está cuidando de um dos meus pequenos. Sim. Então, todas as vezes que a gente faz algo para cuidar de alguém, a gente jamais vai ficar sem recompensa, porque a gente está cuidando do próprio Cristo, que são seres humanos que estão distribuídos por aí, e a gente consegue estender a mão sem nem imaginar a recompensa que vem lá na frente, que a gente faz sem esperar a recompensa. Isso é a voluntariedade que tem no nosso coração. Gente, você sabe que eu tenho tanta coisa, eu tinha tanta coisa para te perguntar, tanta coisa, para a gente falar sobre os adolescentes, falar sobre casamento, falar sobre tanta coisa. Eu gosto demais de falar desse assunto. Todas as vezes que eu falo, eu não estou afrontando nada, é só uma forma de eu poder também fazer as minhas questões de entendimento. Cara, tem muita coisa eu teria para falar com você, a gente teria para falar do casamento, eles são líderes de casais, são infinitas coisas, né, gente? Mas assim, ele está com
buscar os filhos dele, porque a gente já falou 300 horas. Mas eu tenho muitas coisas, muitos questionamentos. Eu estou muito lisonjeada de estar batendo esse papo com você. Eu percebo que eu vou conseguir conversar com você coisas que talvez eu não consiga conversar com outras pessoas, porque as outras pessoas, elas vão respondendo com rigidez. Tipo, elas não estão gostando da minha pergunta. E se a pessoa não está gostando da minha pergunta, é porque ela não tem resposta. E eu sou uma pessoa que eu questiono muito, e tudo a todos. E quando eu questiono, Daniel, não é por uma questão de afrontar, não, eu quero só ver. Não, é porque é umas questões que não é só minhas. Eu sei que várias pessoas pessoas têm algumas dúvidas. Sim. Não, e até uma às vezes tem algumas opiniões formadas, alguém, né? Exato. Eu costumo falar que a gente tem muito que aprender. E a gente aprende um com os outros. Né? Como diz aquele ditado lá, as facas vão se afiando uma nas outras. Né? Para a gente poder entender isso. Hoje eu entendo que a igreja é necessária, porque eu tive que estar dentro de uma igreja para poder ter me entregado da forma que eu me entreguei, ter vivenciado momentos que foram assim maravilhosos, assim, sabe, pra gente, pra mim, né, com experiências espirituais que eu tive, assim, surreais mesmo, que às vezes eu até falo, meu, será que eu tô louca? Ou será que alguém já viveu isso? Sabe, eu tenho essas curiosidades às vezes de pegar uma pessoa e falar, cara, você já viveu isso? Contar, sem medo, sabe, assim, mas eu entendo também que existe coisas e normas, mas que são assuntos que eu quero trocar com vocês, muito grande, sabe? Claro, Bater um papo e... Tá, mas isso. Tem um pastor que chama Adelmo, é um amigo amado demais, eu tenho uma verdadeira paixão pelo Adelmo. O Adelmo é um pastor excepcional. Puta, a gente podia fazer você, ele, eu, uau, Adelmo. Não, cara, porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa levar essa verdade. Quando a gente conhece pessoas de verdade, eu fico muito feliz, o meu espírito se alegra de uma tal maneira, porque eu começo a ver que isso aqui está fazendo sentido. Isso tem que fazer sentido. Claro. Isso tem que fazer sentido para a gente levar a palavra, para a gente poder levar os questionamentos que todas as pessoas têm, que eu tenho, que todo mundo tem, e a gente debater esse assunto. Então, cara, eu fico vendo você aqui com o Adelmo. O Adelmo é uma pessoa magnífica, que também teve uma história surreal, ele também vai vir aqui. Um pastor assim maravilhoso. Tem o Bira, que é um pastor de casais. Eu tenho vários pastores assim que são pessoas que eu vejo de verdade. E eu falo, gente, eu só amo com gente de verdade. Eu conheço milhões de pastores, tá? Vários. Muitos. Mas são poucos que eu tenho esses debates assim que eu gosto. E você agora foi um dos meus escolhidos. É porque assim, a gente tem muitas dúvidas, né? Muitas não foram ainda esclarecidas. A gente ainda precisa, né? Tem muita coisa na nossa mente que ainda rola algumas perguntas. E muita coisa que a gente sabe é coisa de homem, de religião, que a gente comentou. Tem outras coisas que a gente sabe que é o próprio Deus que deixou pra gente viver. Sim. Cuidar dos outros, tem coisa que a gente sabe que não é religião. A gente precisa estar próximo dos outros, igreja, cuidado. Não tem nada a ver com religião. Sim. Tem muitas coisas que a gente sabe que é da proximidade que você tem com o ser humano que vai te aproximar do propósito que ele tem para a nossa vida. De um ajudar os outros, de um pegar na mão do outro, quando o outro cair e precisar de um conselho, precisar conversar. É aquilo que a gente estava conversando lá, poxa, eu converso com muitos pastores e tem muitos que não conseguem fazer um passeio com a esposa porque já está preso ali na obra de Deus, cuidando da igreja, cuidando literalmente daquilo, cuidando de um povo, e não consegue se desvencilhar daquilo, dizer, meu, preciso sair com a minha esposa, preciso sair com meus filhos. Não consegue fazer isso, porque a religião está aprendendo. Se ele faltar, vão crucificar. Sim. Se ele faltar, é o pastor da igreja. Então a gente consegue realmente conversar com esses líderes e dizer, meu, pega na mão da sua esposa e sai. Vai trazer uma renovação para o casal. Vai viver vocês dois, vai aqui em Campo do Jordão, que é pertinho, vai viver o amor, né? Então... Vai ter o amor, né? Eu acho que o principal, uma das coisas que... Cara, eu tô falando com você que a minha cabeça tá 1000 por hora aqui, né? Juro. Eu tô aqui pensando, puta, meu, como a gente pode fazer tanta coisa, eu já tô... É um dos fatores do TDAH, tá? Eu sou realmente diagnosticada com TDAH, não é suposição não, é diagnosticada mesmo. E a cabeça do TDAH, a gente tem uma cabeça muito esquisita, estranha. A gente está pensando em 1000 coisas, a gente quer fazer 1000 coisas
E assim, eu fico pensando o quanto Deus é bom comigo. Essa semana eu tive uma experiência assim maravilhosa, né, de ele voltar eu pro prumo, de eu entender qual é o meu propósito. E hoje, cara, nessa mesa, eu estou entendendo o que ele está querendo dizer para mim. Eu estou entendendo agora, eu tô começando a entender o porquê disso tudo, sabe? Tipo assim, antes da gente terminar, eu quero que você ore comigo aqui. Você ore por mim, ore por esse podcast, ore por essa empresa e ore por esse propósito que ele tem na minha vida. Eu fico até muito emocionada, porque eu falo, gente, o amor de Deus ele é tão lindo. A gente saber o quanto a gente é amado é tão lindo. E eu falo que eu sempre choro, eu nunca fui de chorar, né? Mas eu falo que o amor dele é tão grande que eu não suporto. Eu não consigo ficar de pé. Eu não consigo ficar sem me emocionar. Né? Quando eu vi a sua esposa, eu me emocionei com ela porque eu vi a beleza, a pureza que ela tem. Como eu estou vendo em você agora. E quando a gente vê isso, eu não consigo, cara. Eu não consigo me conter. Eu não consigo me manter porque a gente... sabe quando você vê a glória tão grande que você não consegue olhar? Eu não me sinto digna de estar em pé. Nem ficar de pé, cara. Então, assim, de ver uma coisa tão linda que Deus que fez na minha vida, e eu sei que Ele fez na de vocês também. E trazer vocês aqui nesse momento, para mim, é um presente. E eu choro de emoção de saber o quanto Ele me ama e o quanto Ele traz pessoas maravilhosas para mim. O quanto Ele está aberto, o quanto Ele fala para mim, filha, eu estou contigo. É com você que eu estou. Olha o propósito que eu tenho. Você vai conseguir, porque às vezes os propósitos vêm tão grandes na vida da gente, que a gente fala, será que eu sou digno de fazer isso? E aí Ele me traz pessoas que Ele fala, sim, é sim, você é capaz disso. Porque vidas são tão importantes para Ele, almas são tão importantes para Ele. Ele ama todos nós com amor incondicional, cara. E a gente ficar brincando com isso, por isso às vezes me revolta, entendeu, Daniel? É de falar, cara, se as pessoas soubessem o amor que Deus tem sobre a humanidade, sobre os filhos dele, o zelo, o cuidado, as pessoas não brincavam com isso, porque é tão sério, é tão sério. E eu sempre falo, cara, independente de qualquer coisa, é entender o quanto você primeiro é importante para ele. E assim, o que eu me sinto nessa semana, vivenciando tudo isso que eu estou vivendo, desde segunda-feira, é ver esse amor transbordar sobre mim. Tão sobrenatural, e de eu querer que as pessoas sintam isso. Eu quero que elas sintam isso. Eu quero que elas entendam que esse amor transborda da gente. E que transborda da sua vida, e transborda da vida da sua esposa. E que a gente precisa estar atrelado ao único propósito de falar que as pessoas são amadas. Que eles não amam, ele não ama o nosso pecado, mas ele nos ama. Nos ama de verdade. E isso é tão lindo, é tão gratificante poder falar dele, falar dele e ouvir dele. É maravilhoso. Então eu queria terminar, até se me desculpando a emoção, mas eu nunca vou negar minhas lágrimas para ele, de jeito nenhum, não me importa quem está aqui. E eu quero que você ore, eu senti no meu coração de pode falar, antes de você chegar, eu via você orando com os meninos comigo naquela sala. E aí eu peguei e falei, mas eu não conheço ele, eu vou falar para ele e vir aqui orar. Não, eu tenho que fazer essa oração aqui por eles. Mas ele falou, não, eu quero que ele ore. Então eu quero abrir que a gente ore aqui antes de você terminar, antes de você ter o seu momento. Eu quero que você faça uma oração comigo aqui, por favor. Tem coisas que não é só sobre coisas, é sobre pessoas. Sim. Pessoas precisam ser transformadas. E como pastor, tá, como homem de Deus, eu quero liberar uma palavra sobre esse podcast. Vai crescer demais isso aqui. Amém. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas através dessa mesa aqui. Vai ser coisas que vão frutificar na vida de outras pessoas. Porque nós, no decorrer da nossa vida, fomos machucados, e essas feridas que foram causadas em nós serão para transformar outras vidas. Então nós vamos transformar, em nome de Jesus. Eu creio. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse exato momento por esse podcast, pela vida da tua filha Val, por nós que estamos aqui nessa sala. Através dessa oração eu te peço que o teu nome, o teu poderoso nome, aquele que é majestoso entre nós aqui, nessa reunião eu te peço que a tua mão que pode fazer um milagre
seja estendida sobre nós exatamente agora, Jesus. Que essa noite fique marcada em nossos corações. Eu te peço, abençoe esse podcast, que através desse projeto, o Senhor possa alcançar pessoas em suas casas, que pessoas possam ser impactadas por cada palavra que vai sair, meu Pai, direcionada daqui, por cada pessoa que vai sentar nessa cadeira, por cada pessoa que vai direcionar uma palavra de ânimo, de reflexão. Eu te peço nesse exato momento, que tu possa ser o centro, meu Pai, de todo esse projeto, e que a tua mão de milagre possa ser estendida mais uma vez sobre nós. Eu te peço, abençoa a nossa irmã Val, que vai fazer uma cirurgia. Cobre ela com o teu sangue. Segura ela, meu Pai, em tuas mãos. E nós pedimos, ó Deus, acreditando no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada. Vai sair frutos generosos daqui. Eu creio. E nós vamos ver cada colheita, cada testemunho, pessoas contando que foi impactada através desse podcast. Eu creio. Esse lugar foi marcado por Deus, esse projeto. Você sabe que não é qualquer projeto, é um projeto grandioso que Deus colocou nas suas mãos. E vai frutificar demais. E você vai ver que não é igreja, mas são pessoas que estão sendo tocadas através desse projeto aqui. Porque quando a pessoa estiver do outro lado da tela assistindo, vai dizer: eu fui curada, não estando na igreja, mas através daquele podcast. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Gente, aqui no podcast a gente é o que é, né? A gente é de verdade mesmo. E eu fico muito feliz. Esse projeto do podcast, há uns 2 anos atrás, Deus falou grandemente no meu coração, mas eu sempre, né, para variar, não, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E quando ele me trouxe para cá, daí ele falou: bom, daqui para lá é a tua empresa, mas aqui não, aqui você vai montar o podcast. Mesmo assim, ainda eu demorei um tempo ainda, até que um belo dia eu falei pro meu marido, né, bora montar o podcast? É a hora, é tempo agora. E a gente montou, e eu sei que esse projeto nasceu antes do coração dele, ele mandou pro meu, porque de certa forma a Val Sincerona, ela talvez seja a única pessoa que tenha coragem de falar para certas pessoas aquilo que tem que ser falado. Né? Às vezes a gente tem a unção, a gente tem a mesma de falar, eu não tenho coragem de falar isso não. Mas Deus me colocou com o meu TDAH aguçadíssimo para que isso acontecesse. Eu fico muito agradecida. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que nos veem, que escutam, que eu espero grandemente que vocês sejam tocados de verdade. E agradecer a todos vocês que vieram e os que vão vir ainda, porque eu sei que todos que vão sentar aqui foram porque Deus mandou. Não fui eu que escolhi. Ele manda e a gente recebe. E desculpa aí o chororô, mas é isso mesmo. Muito obrigada por tudo. Eu adorei. E a gente vai deixar com gostinho de quero mais. A gente não vai finalizar, porque a gente tem muita coisa ainda para ver. Minha cabeça está 1000. Já está aqui 1000 por hora. Com certeza o Fábio vai voltar aqui. Vai voltar com a esposa dele para falar isso. Gente, quem mais que Fábio, pai? Que Fábio é esse? Daniel! Jesus! Pastor Fábio, você está convidado, não tem problema não. Mas você vem da coisa. Agora é Daniel! Gente, falou pro meu marido, eu esqueço. O Daniel vai voltar aqui, que eu quero mais, Daniel. Você vai voltar aqui com certeza. Vai voltar aqui depois para falar com a sua esposa. A gente vai fazer o podcast, a esposa dele e eu, meu excelentíssimo esposo. Para quem quer o Daniel aqui, ó, em dose dupla, lascou. Não, eu vou voltar. Mas, independente disso, eu quero que você deixe um recado aí pra galera que vai te ver. Muito obrigada. Você tirou a foto nossa? Depois a gente tira, né? Mas a bola da vez agora é com o Daniel Lima. Val, obrigado pelo espaço, de coração. Que Deus abençoe. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu queria deixar para vocês aqui um grande e sincero abraço e que Deus possa abençoar vocês onde vocês estiverem agora assistindo esse vídeo. A minha oração é que esse podcast e esses vídeos que vão chegar possam alcançar vocês aí e transmitam paz, né? Que às vezes não é sobre dinheiro, não é sobre carro, não é sobre casa, é bom demais, é bom, mas é sobre ter uma paz que emana todo entendimento. A gente pode chegar em casa, colocar nossa cabeça no travesseiro e descansar em paz, porque Cristo é o nosso centro, Cristo é o nosso Redentor. Então,
Não é sobre pecado, não é sobre nada. Eu quero deixar sobre isso aqui. Jesus abomina mesmo, abomina o pecado. Mas Ele ama a sua vida e nós somos pecadores. Ele ama a minha vida, ama a sua vida. E eu quero deixar isso para você. Se tiver com alguma dificuldade, chama Ele, porque Ele está pertinho de você. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te preserve em vida para ver o próximo podcast que vai ter aqui com a gente aqui, no nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado, Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Gente, beijo e até a próxima.